sejam bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança. Nosso programa de hoje tem um tema um pouco diferente do que a gente vem trazendo, né? O tema é Filosofia Ikigai. E para falar sobre isso, nós trouxemos uma convidada muito especial, a pessoa que criou o programa Café e Conhecimento, professora Daniela Assad. Ela que possui formação em Direito e Administração com habilitação em Comércio Exterior, é especialista em diversas áreas do direito e da educação, é mestre em Educação e Novas Tecnologias, agora doutoranda também em Educação e Novas Tecnologias, é professora aqui da Uninter, coordenadora de 4 cursos aqui da escola. Se eu for falar todo o currículo da Dani, a gente vai passar o programa inteiro aqui. Então, Dani, te passo a palavra. Muito obrigada por participar conosco desse programa aqui hoje. Obrigada, professora Daniele Farinhas. E obrigada a todos que estão nos acompanhando, né? Sim, pessoal, nosso chat está aberto, deixem seus comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, podem compartilhar com quem, né, não puder assistir agora nesse momento. O vídeo fica disponível para que vocês possam assistir depois. Se inscrevam também aqui no canal da Rádio Ninter. E vamos lá, então. Dani, o que significa Ikigai? O que é essa filosofia, né? A gente traz uma palavra aí diferente, uma palavra de origem. Qual que é a origem dessa palavra? Então vamos lá, professora Daniele Farinhas. Primeiro, filosofia Ikigai vem do japonês. É uma filosofia japonesa. O Iki significa vida e o Gai significa valor ou benefício. Então é uma filosofia de vida japonesa. O que ela faz, né? O que ela nos permite fazer? Uma autorreflexão, um autoconhecimento, olharmos para dentro de nós. E aí, eu pergunto a vocês, a professora Daniele Farinhas, a Bárbara que nos acompanha nos bastidores, qual o motivo? Qual é o teu propósito de vida? Por que você levanta todos os dias? E o Ikigai não é algo tão recente assim. Se nós olharmos na história, há várias ilhas japonesas em que há uma longevidade muito grande, né? Onde as pessoas ultrapassam 100 anos. A história conta que eles conseguem ter uma longevidade tão alta em razão de que eles já sabem qual é a proposta de vida. Qual é o propósito de vida deles? Eles aplicam a filosofia Ikigai. E isso faz com que a população envelheça, né, com qualidade, claro, e chegue até os 100 anos, né, no mínimo, né, professora Daniele Farinhas. Então, o propósito de vida, qual que é a razão, o motivo pelo qual você levanta todos os dias? O que te move? Isso é um exemplo do que é um Ikigai. Dani, e assim, como você falou, né, é uma filosofia japonesa, os japoneses, assim, dessas aldeias que você mencionou que vivem até 100 anos, que já sabem o seu propósito, a gente percebe que a cultura japonesa, as pessoas elas têm, assim, uma disciplina muito enraizada desde cedo. O que acaba é um pouco diferente da nossa cultura aqui, bem diferente, na verdade, né. E você que é uma estudiosa do tema, que trabalha até com seus alunos, né, esse assunto para questões de desenvolvimento pessoal, a professora Daniele comentou comigo aqui nos bastidores, eu queria saber, você acha que isso é adaptável aqui para a nossa realidade brasileira? Como que você acha que isso pode se adaptar para a nossa realidade? Sim, adaptável, professora Daniele Farinhas. Na verdade, assim, o que que a gente tem que entender, né? Por nós, como você mesmo falou, nossa cultura é diferente da cultura japonesa, não só em questão de disciplina, né? Em questão também de descoberta, enfim, né? De colonização, tudo é diferente. Mas se nós pensarmos, o que que acontece? Nós temos que olhar para o Brasil. Então, nós temos o que aqui? Diversidade cultural, étnica, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que entender. E que as paixões aqui não necessariamente seja o que move a gente a ganhar dinheiro, né, professora Daniele Farinhas, mas a cultura brasileira, a música, a dança, o esporte, né, a preocupação ambiental que nós temos. Então, para a aplicação da filosofia Ikigai, nós temos que olhar para a nossa realidade, que é diferente, como você acabou de comentar, né? A disciplina deles é muito maior do que a nossa, a rigidez na educação é muito maior do que a nossa. Então, realmente, é uma adaptação para a nossa realidade. E o Ikigai, ele pode ser utilizado, acho que avancei um pouquinho, mas ele pode ser utilizado na nossa vida tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento acadêmico.
Isso é muito bacana. Eu queria saber, queria que você explicasse para nós como que nós podemos usar, né, isso. A gente sabe que existem alguns elementos dentro dessa filosofia, e quais são eles? Você pode explicar pra gente como que funciona? Posso, sim. São 4 elementos, professora Daniele Farias. Então, o primeiro deles, o que você ama? Né? Qual é a tua paixão? Na verdade, para eu entender isso, é como eu falei, autoconhecimento, autorreflexão, eu tenho que olhar para dentro. Quando eu falo em o que você ama, a tua paixão é algo que você faria sem receber nada por isso, nenhum tipo de remuneração. Por exemplo, você é apaixonado por música, o que você faria nas aulas vagas? A professora Daniele Frins, para quem não sabe, ela toca instrumento, tá, gente? Então, eu vou tocar um instrumento, né? Um violão, um ukulele, uma bateria, não importa o instrumento, mas algo que me traz satisfação pessoal e realização naquele momento. Então, é algo que pode ser um hobby, essa minha paixão, tá? E no que você é bom em fazer? E aqui é vocação. E é assim, por exemplo, você é bom em se comunicar, em se expressar. Como que eu faço para desenvolver esse talento? Né? Nós chamamos de talento. Como eu faço para desenvolver esse talento? Eu vou me aperfeiçoar no dom da oratória, por exemplo. Né? Eu vou fazer cursos, eu vou fazer imersão nessa área para aperfeiçoar a minha habilidade, que eu tenho a habilidade da comunicação. O terceiro elemento é o que o mundo precisa? Qual que é a minha contribuição com o mundo? No que eu posso fazer diferença? E aí, quando a gente fala na realidade brasileira, que é a nossa missão, a gente tem que olhar o que eu posso mudar a minha sociedade. Eu posso me envolver em movimentos sociais, como eu tenho amigas que fazem parte do Anjos da Noite, né, que dá auxílio para assistência para as pessoas com vulnerabilidade aqui em Curitiba. Qual é a minha missão? De que forma eu posso mudar a minha realidade? E isso é o que o mundo precisa, que é o terceiro elemento. E no que eu posso contribuir? O quarto elemento é pelo que você pode ser remunerado. E aí é a tua profissão. No nosso caso, nós somos professoras. Então, nós somos remunerados pela docência. Mas pode ser a nossa paixão também. Que não, que é. Isso isso que eu Que queria é. te perguntar, se Aham. uma coisa pode se conectar com outra, né, então se Pode. na minha profissão eu posso ter aquilo como talento, como paixão, existe essa possibilidade? Como Existe pode sim. ser coisas antagônicas também? Pode ser coisas antagônicas, por exemplo, eu quando explico isso para os alunos, eu aplico na parte de desenvolvimento pessoal. Então, muitas vezes, porque eu começo falando, eu conto a história do Ikigai, como eu comecei contando para vocês as leis japonesas, e pergunto: o que faz vocês levantarem da cama todos os dias? O que motiva vocês todos os dias? E são respostas assim: a minha esposa, é os meus filhos, é os boletos, professora, é encontrar meu lugar no mundo. São várias respostas, em que muitas vezes a gente tem que lapidar, mas eles conseguem se encontrar. É difícil, porque o autoconhecimento é difícil e ele acontece durante toda a vida, né? É difícil olhar para dentro de nós mesmos, mas esse exercício tem que ser feito. É, não digo todos os dias, porque nós sabemos que nessa sociedade que nós vivemos, a época que nós vivemos, com essa correria toda, é difícil a gente parar um minuto para refletir. Mas que se conseguisse fazer isso pelo menos uma vez na semana, uma vez por mês, há uma forma de desenvolver o Ikigai. E mais, professora Daniele Farinhas, não precisa ser algo assim grandioso, porque às vezes as pessoas querem descobrir o Ikigai, mas querem algo assim surreal. Não, começa com algo pequenininho, sabe? Passo por passo. Eu quero. Por exemplo, né? Eu estou falando aqui, eu dei alguns exemplos aleatórios, mas digamos que, vamos lá, na parte acadêmica, eu tenho que saber quais são os meus interesses. Vamos lá, eu quero fazer uma graduação. Do que eu gosto? No que eu sou apaixonada academicamente? Eu olho lá uma, uma grade de um curso e vejo lá uma disciplina interessante e vou pesquisar sobre ela. Me chama a atenção. Mas vou ver no que essa pessoa trabalha. Interessante. Eu gosto disso. Vou fazer esse curso. É descoberta de interesse, para escolher um curso de graduação. Identificação de habilidade. Mas, professor, é difícil? Não. Qual é a área que você tem maior afinidade quando eu falo de lado acadêmico? A partir do momento que você tem mais afinidade, você vai procurar desenvolver habilidades pessoais para isso. Seja investindo num curso, seja fazendo um estágio, seja buscando, né, uma colocação profissional naquela área específica. Explorar vocações, quando a gente fala de parte acadêmica. Como é que eu faço? Como é que eu aplico? Aonde eu vou aplicar meus interesses e minhas habilidades de forma que eu vou contribuir para um mundo melhor, professora Daniele Farinhas? Vamos falar do direito, por exemplo. Eu posso advogar sem fins lucrativos uma vez por mês. Estou contribuindo para o mundo? Tô.
Estou ajudando aquele que é mais vulnerável. Só de dar, às vezes, uma orientação, né, algo nesse sentido já ajuda. Eu acho que, às vezes, as pessoas pensam muito em mudar o mundo, em salvar pessoas e não é por aí, né. A gente muda o mundo em aspectos pequenos do dia a dia mesmo, né. É Uhum. bem aquilo que você falou. E mais, atividade extracurricular também é importante, né. Ah, mas o meu curso não tem, por exemplo, né, faço curso tecnólogo aí, professora Daniele Sade, com você, com a professora Daniele Farinhas, não é obrigatório. Não é, mas você pode fazer para complementar e turbinar teu currículo, como nós falamos. Por quê? Você cria um maior nicho de formação, especialidade para poder atuar no mercado. E definir o quê? As metas educacionais. O que eu quero no futuro? Eu vou parar na graduação, vou fazer pós-graduação, eu vou fazer especialização, vou fazer mestrado, doutorado, vou fazer pós-doutorado, o que eu vou fazer? Né? No que eu quero investir? Então, academicamente, eu posso usar o Ikigai sim. E mais, né, professora Daniele Farinhas, eu tenho que ter equilíbrio e harmonia entre os 4 elementos. E aí digo para vocês, eu tenho que ter equilíbrio na minha vida pessoal e na minha vida profissional. O Ikigai faz com que você entenda isso. Porque de nada adianta você ser workaholic, né, e tem gente que é realmente, né, na verdade precisa, desacelerar um pouquinho. Já fui. Então assim, é difícil? É, porque você tá no ritmo, né, você segue o fluxo do rio e você vai lá. Mas não, tem que ter equilíbrio. Por quê? Porque a filosofia Ikigai também garante com que eu tenha saúde mental. Porque eu tenho que ter equilíbrio. Então assim, uma das minhas alunas me disse semana passada o seguinte: "Professora, meu chefe me disse: 'Acabou o expediente, é hora de pôr o pijama'. Guarda a camiseta da empresa na gaveta". E ela disse que levou isso para a vida e ela trouxe para aula, para ensinar os outros colegas. E realmente é isso. Eu me dou 100% no meu trabalho, naquele momento em que eu estou inserida nele. Depois, minha família, meus hobbies. Lembram que vocês têm que ter hobby. Ah, mas o meu hobby é assistir uma série, não tem problema. Ah, o meu hobby é lutar MMA. O meu hobby é tocar o ukulele. O meu hobby é escutar uma música, é ler um livro, não importa. Mas tenha algo que faça você sair um pouquinho, né, com que você consiga ter esse equilíbrio, para que você não fique doente e garantir a saúde mental, né, professora Daniele Farinhas. Sim, porque são coisas diferentes. É como você colocou ali no final, o último elemento é aquilo pelo qual você é remunerado. E claro que a gente tem que ser feliz dentro, eu acho, né, que a gente tem que ser feliz dentro do trabalho, porque é um momento onde a gente passa boa parte dos nossos dias, da nossa vida, mas a gente tem outras questões também, outras paixões, outras motivações na vida e que não necessariamente vão nos trazer dinheiro. Porque o dinheiro não é tudo, isso é uma questão que muda, né, culturalmente falando, porque o brasileiro tem esse pensamento: "Não, se eu não for ganhar dinheiro com isso, não vale a pena". Então eu não vou, por exemplo, aprender a tocar uma música ali, porque eu não vou ganhar dinheiro com isso, ou para eu ganhar dinheiro com isso vai ser muito difícil. E não é assim, é para trazer satisfação, né. Eu acho que esse é o espírito, se eu entendi bem, né, Dani? É, esse o espírito, é você se sentir realizado, né, com com aquilo que você entende, né, que é o que te motiva, o que te faz acordar todos os dias. Eu falo que meu ikigai o que me move todos os dias é transformar o mundo por meio da educação. É estar na Uninter, é poder ministrar aula sobre filosofia Ikigai, é poder estar aqui com você, professora Daniele Farinhas, no programa Café e Conhecimento, disseminando, compartilhando e aprendendo, que é isso que nós fazemos todos os dias. Estando no DNA da Uninter a Educação, mas estamos inseridas nesse processo, ganhamos nossa remuneração, ganhamos, mas é o que nos move, porque muitas pessoas, vou dizer para vocês, como que nós fazemos para mudar o mundo, no nosso caso? Estudando. É assim que nós mudamos o mundo, contribuindo para que as outras pessoas vivam um mundo melhor. E acho que estudando e trazendo informação, né. Acho que é isso que você está compartilhando aqui hoje é muito valioso. Pessoas que talvez já tiveram, conhecimento, já ouviram falar nessa palavra, mas não sabiam o que era, ou já ouviram falar, mas não foram procurar a fundo, porque é alguma coisa é um pouco complexo, assim, né, uma filosofia que você vê, traz vários elementos para um propósito. Na verdade, talvez a gente tenha mais de um propósito. Então é algo complexo a se pensar, mas eu acho que é muito bacana. Aqui o que a gente traz no Café Conhecimento são assuntos diversos, normalmente acaba sendo um pouco mais ligado à área jurídica, porque os nossos cursos são
né, mais ligados a essa área, mas hoje é uma questão que se aplica para todo mundo, independente da área de atuação, né, Dani? Então acho que isso é um propósito, trazer essa informação para as pessoas e fazer com que elas se tornem pessoas melhores também. Então transformar por meio da educação é isso, né. Pois então, como a professora Daniele Farinhas falou, né, transformar o mundo pela educação. Mas vejam, a filosofia Ikigai, ela pode ser aplicada em vários aspectos da vida da gente, né? Como eu já comentei até aqui. Mas não é só que eu estou falando aqui porque, professora, como que você sabe da filosofia Ikigai, né? Bom, existem obras específicas para isso. Existem profissionais que dão palestras sobre isso. Existem artigos aí, né? Nós vivemos o mundo da internet, né? Então, existem artigos específicos para isso. Então, assim, você tem acesso a todas essas informações. E mais, né? Professora, mas existe algum lugar que eu possa aprender sobre isso? Existem cursos, sim, que falam sobre filosofia Ikigai, né? Tem na internet, inclusive online. Eu vi um esses dias, professora Daniele Farinhas, por R$ 29,90, em que você aprende os passos de como aprender o seu Ikigai, como ter essa autorreflexão, né? E possuir esse autoconhecimento para aplicar na tua vida. Existe, existe. Posso fazer, professora? Eu sou da opinião, gente, que conhecimento nunca é demais, né? Se quiser fazer, façam, né? Aí tem aluno que falou assim, mas professora, como é que você trabalha isso com o aluno, que a professora Daniele Farinhas comentou? Existe isso? Eu falei, sim. Então, vou contar para vocês. Sim, existem faculdades que têm na grade curricular do curso a disciplina, né? Que não tem esse nome, mas que dentre as abordagens que nós fazemos, existe a filosofia Ikigai, é só por isso. Mas é que tem a ver com desenvolvimento pessoal. Então, nem sempre todos os demais cursos vão ter esse tipo de comentário, esse tipo de, né, unidade curricular no seu curso. Mas nada impede, por exemplo, de eu querer me aperfeiçoar nisso, né, professora Daniele? Deixe seus comentários aqui, né, sobre filosofia Ikigai. E apliquem, né? Se vocês olharem lá na própria internet, ele mostra os 4 elementos em formato circular, né? Tanto é que um cruza a linha do outro, porque os 4 elementos, eles são harmônicos, né? Como nós aprendemos já, né, professora Daniele Farinhas, eles são harmônicos e que eu tenho que ter harmonia na minha vida, né? Sim, exatamente. Eu até ia comentar, Dani, que eu ganhei um livro. Eu olha, vou ser bem sincera para você, eu pensei que existia um só, depois eu descobri que tem vários, na verdade, porque é realmente uma filosofia. Eu ganhei o livro, eu fui pesquisar aqui até para talvez deixar o link para quem tiver interesse, né. Ele se chama Ikigai: Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. E, na verdade, esse livro não foi escrito por autores japoneses. Agora eu não vou saber te dizer de onde eles são, se é Estados Unidos ou Europa, enfim. Mas eles foram para esses autores foram até uma dessas aldeias que você mencionou, para entender o como que os japoneses levavam a vida lá e como que eles desenvolveram, como que eles aplicavam essa filosofia no dia a dia. E aí eles trazem para uma realidade ocidental que é totalmente diferente. E assim, é um livro curto, foi bem legal, eu ganhei esse livro na minha formatura. Então, foi um presente muito bacana de uma amiga, que, né, já formada, assim, em outra área, nada a ver, ela é do marketing, mas ela me deu esse livro e eu achei muito legal, assim. E o que eu posso compartilhar com vocês é o seguinte, né, de alguém chegar e me perguntar: "Ah, Dani, mas você descobriu o teu Ikigai depois que você terminou de ler o livro?". Não, eu acho que são coisas, a gente vai construindo isso diariamente, buscando esse autoconhecimento diariamente. E eu, no momento ali em que acabei de me formar, a gente no momento em que a gente começa uma graduação, do momento que a gente se forma, até a gente descobrir realmente aonde a gente quer estar, qual é o nosso lugar aqui, é um processo demorado, né, Dani? Não é da noite para o dia. Então, o que eu queria te perguntar também é se você tem, assim, dicas de passos práticos que as pessoas podem tomar para ir descobrindo o seu Ikigai e ir incorporando ele no seu cotidiano. Como você comentou, né, Dani,
Diariamente, não sei, né, ainda não sei. Na verdade é assim, o que eu vou perguntar para vocês. Vocês têm os mesmos sonhos, os mesmos objetivos do que tinham há 10, 15 anos atrás? Os sonhos são os mesmos? Entendem? Então o que a professora Daniele Farinhas está comentando é assim, meu Ikigai não vai ser sempre o mesmo. Porque a cada momento que eu vivo na minha vida profissional ou pessoal, a minha motivação, o que me faz levantar todos os dias e dizer assim, ó, hoje é um novo dia, tô indo por causa disso, é isso que me motiva. É diferente, né? É o que a professora Daniele Farinhas falou. É diferente de quem está fazendo uma graduação agora, é diferente de quem acabou de se formar e está tentando buscar seu lugar ao sol, é diferente de quem já tem uma carreira sólida, isso falando em âmbito profissional. Ou, no âmbito, eu posso usar isso, professora, eu posso dizer que meu Ikigai, por exemplo, é comprar minha casa própria? Por que não? É tua vida pessoal. Lembra que eu falei que tem que ser E harmônica a depois que vida? você conseguiu atingir aquilo, não significa que o teu propósito acabou, né, porque daí você encontra novos propósitos, acho que essa é a ideia, né. Exatamente. E eles vão mudar. Então, assim, primeiro, prof. Dani Farinhas, o que a gente tem que parar e pensar em nós mesmos, né? Fazer aquela pequena lista, sabe aquela listinha que em algum momento da vida você já fez? O que me move? Primeiro ponto. Qual é a minha paixão? Aquela primeira pergunta, qual é a minha paixão? Lembrem, a minha paixão é o que eu faço sem ninguém me pagar por isso. Não estou recebendo. Pode ser a mesma coisa, algo que eu receba por isso? Por exemplo, nós que damos aula aqui, pode. Como também não precisa ser, como eu dei o exemplo lá da música. Nas minhas horas vagas eu Dani, gosto da música. e se a pessoa fala assim, eu tô te perguntando isso porque eu já ouvi, né, a pessoa fala assim: "Não, mas eu não tenho paixão". Não tenho. E aí? Há algo que você goste muito? Você muda a abordagem da pergunta. Há algo que você goste muito? Ou o que você faria se você não recebesse? Você teria alguma profissão diferente da que você tem, de forma a não receber remuneração? Se a pessoa te responder que sim, ela tem sim uma paixão. Talvez ela ainda não saiba qual é a paixão. Ela vai precisar parar e refletir qual é a paixão dela. Como você vai ter aquele que vai ter várias paixões, Sim. né? Eh, e no que eu sou bom? Quando eu falo em vocação, gente, e é assim, a vocação não é só naquilo que eu sou bom. Eu vejo talento na Dani Farinhas e falo assim, ó, você tem que melhorar, você tem que aperfeiçoar tal coisa. Ou ela fala a mesma coisa para mim, tá? A vocação é o que eu enxergo em mim de talento e o que o outro enxerga em mim de talento a ser aprimorado. Ou um talento que eu não sei que tenho, mas é o terceiro que enxerga. E aí também já ouvi muita gente dizer: "Não, mas eu não tenho talento. Eu não tenho nada que eu sou bom", né, porque sempre tem a pessoa tem dificuldade às vezes de enxergar aquilo no que ela é boa, ou ela acha que o talento se confunde ali com a dedicação e ela se dedica e não tem, mas acho que todo mundo tem uma facilidade, uma habilidade para alguma coisa ou para algumas coisas específicas, né, Dani? E quando a pessoa fala não tenho talento, muda de novo a pergunta. No que você tem mais facilidade? Eu tenho, sei lá, falando em aluno, né, professora Daniele Farinhas. Eu tenho mais facilidade em língua portuguesa, eu tenho mais facilidade em direito constitucional, eu tenho mais facilidade em processo penal, eu tenho mais facilidade em gestão estratégica, eu tenho mais facilidade em criminologia. Isso é um talento. Você Sim. tem aptidão para aquilo. Então, veja, você tem um talento, mas você não chama de talento. Então, quando eu vou me fazer essas perguntas, vejam que a professora Daniele Farinhas falou, é uma construção diária. O que me move todos os dias? O que me move? Para mim é educação, mas não é só educação, na minha vida pessoal, meus filhos me movem. Então, vejam, são duas paixões diferentes, a maternidade e a educação, para uma mesma pessoa. Entenderam? Então, é paixão, não necessariamente, eu falei da música, mas não necessariamente seja música, seja um hobby, pode ser uma pessoa, né? Pode ser, quando a gente está lá no início, né, da formação dos aluninhos, né, professora Daniele Farinhas, dos nossos queridos alunos, em que eles falam assim, eu quero passar num concurso público. Essa é a paixão. Porque a meta dele naquele momento é o concurso público. Então, a paixão dele naquele momento que move ele é o concurso público. É ser aprovado, é ser nomeado no concurso público. Então, vejam, o Ikigai pode ser aplicado de forma simples, mas nós temos que parar e olhar
para dentro, né? E missão, né, professora Daniele Farinhas, quando a gente fala o que o mundo precisa. Eu falei do direito lá, né? Tirar um dia no mês, uma vez no mês para advogar gratuitamente ou para dar uma orientação gratuita para quem não tem, né, condições de pagar um advogado, por exemplo, porque existe a defensoria pública, né? Mas veja, pode ser aquele momento que eu dou para prestar um serviço, ser voluntário. Isso também me faz mudar o mundo. Ou se a pessoa gosta de defender o meio ambiente, como minha filha, né, que vai defender os elefantes lá na África, né, professora Daniele Farias, vai virar ativista ambiental, vai se vincular ao Greenpeace, por exemplo, né? Então, vai fazer da sua vida uma missão, uma forma de contribuir para a sociedade. Às vezes, é aquele aluno que está na graduação, está no mestrado, está no doutorado, e cria algo na sua pesquisa que contribui para mudar a realidade de uma comunidade, por exemplo. Isso é uma missão. E às vezes é uma questão local, né, loco-regional mesmo. Você verifica um problema ali, vai pesquisar sobre aquilo e de alguma forma não é o aluno sozinho que vai mudar aquela realidade, mas de alguma forma a pesquisa dele pode contribuir para desenvolver uma política pública e assim, né, eu acho que é assim que as coisas funcionam, uma pessoa planta uma sementinha e traz aí às vezes traz muitos frutos, né, Dani? É, diz o ditado, uma andorinha sozinha não faz verão, né, professora Daniele Farinhas, e mais, né, que se cada um contribuir um pouquinho com a sociedade, um grãozinho de areia pode não fazer uma tempestade, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer com que o mundo seja um pouco melhor, né, porque existem coisas que realmente não fogem da nossa alçada, mas quando eu falo de voluntariado, quando eu falo de prestar assistência jurídica gratuita, né, claro, dentro de onde é possível, de coisas assim, eu consigo fazer a minha parte. Mas, claro, é uma gotinha num grande oceano, né? E a gente tem que pensar que se eu tenho uma aptidão, eu tenho um talento, eu posso usar esse talento, essa aptidão para mudar o mundo do meu jeito. Não transformar ele completamente, mas fazer com que aquela comunidade, aquela realidade locorregional, professora Daniele Farinhas, seja muito mais satisfatória para aqueles para aqueles onde vivem e que naquele momento, aquela solução, aquela política pública, ou aquele olhar diferenciado mude um pouquinho aquela realidade. Perfeito. Dani, e assim, a gente falou, né, da questão de ajudar nas mudanças, né, sociais no mundo, mas quando eu trago para mim, eu estou estudando a filosofia Ikigai, como que você acha que eu estudando esse conceito, né, e aplicando na minha vida, e agora falando, assim, mais da vida acadêmica e profissional, você acha que eu consigo aumentar a minha satisfação, aumentar a minha produtividade, por exemplo, no meu trabalho, ou mesmo nos meus estudos em relação às minhas notas, ao quanto eu consigo estudar por dia, como que você acha que isso se aplica? Vamos lá. É aquela história. Primeiro, então vamos começar do começo. Não sei filosofia Ikigai, professor Daniele Farinhas, nunca ouvi falar, mas eu quero saber aonde traçar o começo antes da filosofia Ikigai. Para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? Primeiro ponto. Qual é o caminho que vai me levar para isso? E aí eu vou parar, aprender com a filosofia Ikigai, parar e olhar. Eu quero, por exemplo, né, que eu falei do concurso público. O que eu preciso para chegar lá? Né? Ah, eu preciso, quando eu falei lá, desenvolver interesses, né? Quais são as disciplinas que eu gosto? Vamos pegar o curso aqui de serviços jurídicos, por exemplo. Qual a disciplina que eu gosto? Ah, eu tenho mais aptidão na disciplina de direito constitucional, direito administrativo, processo penal, elementos do processo civil, que normalmente cai nas provas de concurso. Ok. Então, eu vou estudar da mesma forma que para as demais disciplinas que muito provavelmente vão cair na prova. E aí o que vai acontecer? Eu vou me dedicar um pouquinho menos nessas, porque a minha aptidão é maior. Mas para isso, eu sei que eu gosto dessa, certo? E como é que eu desenvolvo aquelas que eu não gosto? A minha paixão vai ser essas. Como é que eu desenvolvo aquelas que eu não gosto? Eu acho que você tem que ter uma Entra dedicação lá, maior, né, até. e aí entra em identificar habilidades. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Por que eu não gosto, por exemplo, né, vamos lá. Gosto de civil, gosto de penal, gosto de direito constitucional, mas não gosto de processo legislativo, por exemplo. Como você não gosta de processo legislativo, gente? Ele é uma parte do direito constitucional que envolve a ciência política, a teoria do Estado, né?
Seria um direito constitucional 3, se fosse no direito. E aí? Por que você não gosta? Ah, professora, tem muito detalhe, né? A professora Daniele Farinhas, ai, tá tão difícil. Vamos lá. Então, vamos estudar lá no começo. O processo legislativo advém da onde? Eu começo a ver a história, né? Porque normalmente o aluno gosta de história, ele consegue se situar na história. Ah, então, quando eu falo de processo legislativo, tem a ver com os 3 poderes, né? A professora tem. Então, vamos lá. Processo legislativo. Ah, o poder de legislar, né, professora? Então vamos lá. Aí você começa lá em Montesquieu e vem vindo, né, professora Daniele Farinhas? E aí o aluno começa a perceber, aí ele fala assim, professora Daniele Farinhas, entendi agora na história, agora para aplicar na minha realidade. E aí ele vai buscar na realidade dele o que ele aprendeu ali na história, por mais que tenha. E aí ele descobre que, assim, não é que era difícil, é que ele realmente, para ele, seria perceptível entender e gostar daquela disciplina se ele tivesse um exemplo. E para ele partiu da história para ele poder chegar na disciplina. Então, significa o quê? Eu tenho que identificar o que aqui quando eu falo academicamente. Qual é a minha dificuldade? Eu tenho dificuldade? Ou, melhor, qual é a minha dúvida? Não é nem dificuldade, né, professora Daniela Farinhas? Qual é a minha dúvida? Ah, eu tenho uma dúvida. Corre lá na tutoria. Né? Se você é aluno EAD, corre lá na tutoria. Se você é nosso aluno Ninter, corre lá na tutoria. Pergunta para o professor, pergunta para o tutor. É o grãozinho de areia que está tentando fazer a diferença. Porque o que você entender ali, você pode mudar a tua realidade. Por que não? Né? Vai que você realmente Talvez faz até parte. passar a gostar daquilo. Exatamente. Porque muitas vezes a gente cria apatia por algumas coisas, principalmente por disciplina, quando a gente é acadêmico. Às vezes é porque num dia o professor estava de mau humor. Isso quando a gente fala em presencial, e o professor não deixou você perguntar, ou ele te respondeu meio atravessado, né? E aí você fala assim, ai, não gosto dessa disciplina, ai, que ruim, tem prova, eu tenho que estudar. E não é assim, né? A disciplina não tem nada a ver com isso, né? A disciplina não tem nada a ver com isso. Só que o que vai acontecer aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso, professora? Então, eu tive um problema lá, não gostei, né? Não gostei. Tive a primeira dúvida, a professora Daniele me respondeu, mas eu fiquei com vergonha e não perguntei de novo. Não gosto mais daquela disciplina. Não, pergunte, né? A gente tem o hashtag Tira Dúvidas, né, professora Daniele Farinhas? Vou fazer merchan aqui. O hashtag Tira Dúvidas nos cursos Uninter. Vá lá e pergunta na tutoria. Não importa quantas vezes, não importa que curso você faz. Pergunte, tire dúvida. Por quê? Porque às vezes o grãozinho de areia, aquilo que comentei na nossa mudança, vira uma grande tempestade. E aí você, além de não gostar da disciplina, você nem pegar para estudar, você vai querer pegar. Nem por obrigação. E às vezes é aquela disciplina que pode fazer diferença num concurso público. Às vezes é aquela disciplina que, dependendo do teu mercado, o mercado do trabalho que você vai atuar, no segmento do mercado que você vai atuar, você precisa dela para poder fazer a tua atividade laboral, poder trabalhar, exercer a tua profissão. Então, tudo isso a gente tem que ver. Por quê? Porque contem para mim, na escola, quem gostava mais de matemática e quem gostava mais de português? Por quê? Aí as pessoas vão dizer, que as pessoas têm dificuldade na base. Não, muitas vezes é a forma como se aprendeu. Eu sou de uma época, que eu sou mais velha que a professora Daniela Farinhas. Então, assim, eu sou de uma época em que os professores não explicavam aonde se aplicavam as coisas. Não traziam exemplos práticos. A gente tinha que aprender e pronto. Não se podia perguntar, e hoje você tem a facilidade de perguntar, de tirar dúvida, de pedir exemplo, de às vezes vocês mesmos procuram um exemplo no cotidiano e trazem para a professora Daniele Farinhas. Professora Daniele Farinhas, é isso? Eu entendi? Eu posso fazer isso? Claro que pode. Gente, lugar de errar na academia. Lugar de errar aqui, na faculdade, na graduação. A gente aprende. E, gente, não é ruim ter dúvida. Sabe aquela história, gente? Aula boa é aula que gera dúvida no aluno. Porque significa que o professor mexeu com ele. Fez ele pensar o além. Fez ele com que ele tenha um impulso, uma motivação. A paixão lá no Ikigai. Uma motivação para em busca de maior conhecimento. Para em busca de maiores respostas e soluções, se aquela resposta pode trazer solução no ambiente onde ele vive. Então, vejam, a filosofia Ikigai é muito profunda, né, professora Daniele Farinhas? Eu acho que não daria nem o curso de R$ 29,90 que eu falei, acho que nem esse curso, talvez, não sei se existe especialização em filosofia Ikigai, porque ela deve ser uma parcela só da Olha, deve filosofia. existir.
Mas eu achei bem interessante. E quando eu me deparei com a filosofia Ikigai, eu digo para vocês, eu parei para pensar: "Gente, o que me motiva?", né. O que que me faz e quando você conhece a história, né, de que os japoneses têm isso como filosofia de vida e que a longevidade traz com que eles tenham qualidade de vida e que eles consigam ser longevos, é maravilhoso, porque eles têm um É, propósito, eles levantam todo dia sabendo o que os motiva. esse livro que eu comentei com vocês é tão interessante porque eles aplicam isso até na alimentação. Então, às vezes, né, a pessoa que tem dificuldade ali em controlar a alimentação ou não se alimenta bem, né, porque isso são aspectos da nossa vida e que fazem parte de tudo, né, tanto a alimentação, o sono, isso impacta diretamente na nossa vida acadêmica e profissional. Então, é bem bacana. Ah, ali, olha só, esse ali é o livro que eu comentei com vocês, eu deixei o link também para aqui para compartilhamento no chat, mas esse é um dos livros, como a professora Daniele falou, existem vários, existem cursos, a gente nem sabe, né, Dani, se existe especialização ou não, mas acho que é um tema muito interessante para vocês buscarem maior aprofundamento aí, para vida mesmo no geral de vocês. E, gente, infelizmente estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa. Ele é um programa curtinho, mas eu acho que foi muito bacana, a gente trouxe um tema diferenciado, a gente vem trazendo temas, bastante relacionados mesmo à área jurídica, e hoje foi uma questão um pouco diferente, algo mais motivacional, de desenvolvimento pessoal, para fazer vocês pensarem mesmo. Então espero que tenham gostado, nos acompanhem aí, nosso próximo programa temos feriado em vista, então nosso próximo programa no dia 8 de maio, estejam conosco, né, quarta-feira aí às 19 horas, e vou passar a palavra então para a professora Daniela Assad se despedir de vocês. Primeiro, agradecer a professora Danile Farinhas pelo convite. É muito bom estar de volta, né? Nem que seja como convidada aqui no programa Hashtag Café Conhecimento, muito bem apresentado por você, né? Desde que passou a apresentá-lo. Agradecer a Bárbara, que nos auxilia nos bastidores, ao Mauri e toda a equipe da Rádio Uninter. E agradecer a você, espectador, que esteja nos assistindo agora ou depois, compartilhe esse vídeo, dê seu joinha, né? Se inscreva no canal da Rádio Uninter, se inscreva nos cursos, né? Que também, na escola jurídica, que também é transmitido esse programa. E muito obrigada, professora Dani Farinhas. Eu que agradeço, obrigada a todos e até a próxima. Tchau.